Boa noite. Terminou agora São Paulo 1, Corinthians 1. O Corinthians marcou através do Yuri Alberto e o São Paulo empatou com o Éder na cobrança de uma penalidade máxima. O jogo foi bom, muito bom. O Corinthians entrou com o seu time completo. Já o Rogério Ceni preferiu entrar com um time diferente, exatamente com jogadores que não atuavam já há algum tempo. E o jogo foi bastante equilibrado. E, mais uma vez, parabenizo o Rogério Ceni. O torcedor do São Paulo anda perdendo tempo em continuar vaiando o Igor Gomes. O jogo já passou, o jogo de Goiânia já passou. O São Paulo está na finalíssima. O jogador tem um contrato com o clube. O clube não vai, por causa de torcedor, mandar o jogador para casa. Não. O torcedor tem que ser mais inteligente, porque o torcedor de São Paulo sabe que o Igor Gomes, em dezembro, está liberado. Ele vai para onde ele quiser. Então ele está, como profissional, cumprindo lá o que o Rogério Ceni determina. E mais, não seria ele que agora, ao final de um período que esteve no São Paulo, e que o São Paulo não soube mantê-lo na equipe porque não conseguiu renovar o contrato dele, não é agora que ele vai aceitar as provocações de torcedores. Engraçado que outros jogadores procedem de forma primária e o torcedor está sempre perdoando. Se porventura a falta que o Igor Gomes cometeu tivesse trazido prejuízos para o São Paulo, tudo bem, mas naquele momento o São Paulo tinha a segunda chance, e foi na segunda chance que o São Paulo passou pelo Atlético Goianiense e está na finalíssima. Então é perda de tempo. O Igor Gomes deve estar muito bem orientado, enquanto aquele torcedor talvez não esteja nem dormindo, nem comendo, nem bebendo, só para vaiar o Igor Gomes. O torcedor tem que entender que jogador de futebol é empregado, mas é um empregado diferente daquele da farmácia, da padaria, lá do bar, né? É diferente. O São Paulo paga um bom salário para o Igor. Então não é porque o torcedor vai ficar gritando lá que o Rogério Ceni vai falar com ele: Igor, fica em casa até o último minuto do seu contrato. Pelo contrário, o torcedor está prejudicando o São Paulo. Hoje o Igor Gomes perdeu várias jogadas, mas lógico, ele está querendo se recuperar e está. Agora, não adianta estar gritando, xingando o jogador, não adianta nada. Então, São Paulo continua no meio da tabela da Série A. O Corinthians está muito bem situado na Série A e agora é prosseguir. Então, uma palhinha para os torcedores de São Paulo: é perda de tempo, está gritando, está achacoalhando o jogador. Perda de tempo. Vocês estão prejudicando o próprio São Paulo.
E o Igor Gomes tem que cumprir o contrato, ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Agora, eu gostaria que esses mesmos torcedores, há alguns anos atrás, tivessem também gritado contra certos dirigentes que deixou São Paulo com uma dívida monstruosa. Pelo contrário, o torcedor esquece disso. Agora pega o jogador e fica gritando, fica xingando. Bola que segue, bola que segue, bola que segue. Ah, quem sou eu? Eu sou Levi Lafetá, experiente na área do esporte, jornalista, bacharel em Direito, radialista, administrador de empresas, e tem mais, eu sou bacharel também em literatura, sou escritor e general manager em futebol. E se duvidam alguma coisa de que eu entendo um pouquinho do que eu estou falando e aconselhando a torcida do São Paulo a deixar de lado esses xingamentos, procure no meu blog Birro Esportivo Lafetá. Até lá! E que os torcedores guardem a energia para torcerem bem, muito bem, nesta semana que inicia hoje, contra o Flamengo, lá no Maracanã. Porque o São Paulo vai precisar de energias positivas. É verdade. Até lá. E só lembrando, o Igor Gomes, no último dia deste ano, está liberado. Ele vai para onde ele quiser. Será que os senhores que estão aí xingando o Igor Gomes, vaiando o Igor Gomes, esqueceu disso? E se ele fosse um jogador que não tivesse educação, não tivesse personalidade, não tivesse compromisso com São Paulo, ele poderia muito bem ficar em casa, e pronto, acabou, dá um migué, como diz, dá um migué, que está com dor no joelho, está com dor na coluna, está com dor nisso, mas ele não está lá cumprindo a obrigação dele. Pelo contrário, o torcedor tem que aplaudir. Vocês ouviram, né? O Igor Gomes vai embora a hora que quiser depois de dezembro, sem dar um centavo ao São Paulo. É só vocês perguntarem ao próprio São Paulo, se porventura não quiserem acreditar no que eu estou falando aqui. Eu sou do ramo mesmo, e tem mais. Então quem fala aqui não é gago.